Olá, meu irmão, que bom que você chegou até aqui. Você está prestes a ouvir uma palavra abençoada e poderosa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações, que isso é muito importante. E também compartilhe com mais gente, para que você também seja um abençoador. Vamos nessa? Glória a Deus, amém? Glória a Deus por uma noite onde a presença do Senhor é tão real em nosso meio. Hoje é uma noite onde nos assentaremos à mesa do Senhor, teremos a nossa ceia. Então, para não tomar muito e estendermos muito, eu quero que você abra sua Bíblia. Quem trouxe uma Bíblia essa noite? Amém? Então, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deus é bom, amém? Esse barulho de Bíblia, de folha, glória a Deus por isso. Mais uns segundinhos aí, amém, irmão? Já encontrou? Dá um amém aí? Amém. Então vamos à leitura. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Versículo 38, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava por ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro então, por sua vez, ele se aprontou e foi até eles em Jope. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem da casa. Então ele se ajoelhou e orou, depois voltou para o corpo da moça e disse: Tabita, levante-se. Sendo assim, ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Para encerrar o versículo 42, isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Então vamos orar. Se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, vem Jesus e toma o teu lugar essa noite. Queremos ouvir a voz do seu doce e santo Espírito. Que em nome de Jesus, Pai, todo sono, toda incredulidade, toda apatia, todo cansaço, que tudo aquilo, Deus, que possa nos distrair, seja removido neste momento. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, que não venhamos sair por essas portas assim como entramos. Nós já cremos e declaramos que hoje é uma noite muito especial na Tua presença. Hoje será uma noite cheia do Teu poder, cheia da Tua presença, cheia da Sua manifestação em nosso meio. Esse é o desejo da Tua igreja. Vem, Deus, e faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Se você crê isso, diga um amém bem forte e aplauda ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus, amém? Então aqui nós temos um texto que diz que Pedro, ele já estava ali cheio do Espírito Santo. Diversos sinais e maravilhas estavam acompanhando por onde ele passava. Em Atos 2, como você sabe, o Espírito já desceu sobre o povo, o Pentecoste já aconteceu. E ali Pedro, cheio de ousadia, aquela vergonha, aquela timidez, aquelas dúvidas talvez que tinha antes, agora existia um homem cheio de Deus, cheio de coragem, o Espírito Santo fluindo através ali dele e dos apóstolos, os sinais, as maravilhas estavam acontecendo. Então Pedro, ele estava em uma cidade vizinha chamada Lida, aonde ele, se você ler um pouquinho antes desse capítulo 9, você vai ver que Pedro, ele acabou de fazer um paralítico voltar a andar, que chamava Enéas, um paralítico ali naquela cidade. Pedro foi lá, orou, e o paralítico voltou a andar, e a Bíblia diz que toda aquela cidade começou a crer que o Senhor Jesus era Senhor.
E ali, através desses sinais acontecendo, o povo começava a se converter, assim como acontece em Jope. E a leitura diz que existia uma mulher nessa cidade vizinha chamada Jope, com o nome de Tabita, também conhecida como Dorcas, o seu nome grego. E o texto chama atenção, irmãos, nesse versículo que lemos, porque Tabita era uma mulher que era notável, notável pela sua beleza, não, notável pelas glórias que ela dava, não, mas pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Tabita tinha uma grande qualidade, era uma mulher generosa, era uma mulher que era reconhecida, ela tinha uma fama, se assim podemos dizer, de alguém que não se importava somente consigo mesma, mas o prazer dessa mulher estava nas vontades, nas necessidades, nos interesses das pessoas que Deus o colocou ao lado dela. Ela era uma mulher notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Incrível ouvir isso de uma mulher, irmão, pelas ajudas, digo por uma mulher, por um homem, mas por alguém que foi lembrado por aquilo, não que ela tinha, não pelas posses, não pelo estudo, mas por aquilo de fato que ela fazia pelo próximo, alguém que tinha suas condutas notáveis, pelas pessoas que estavam à sua volta. Será, meu irmão? Será, minha irmã, que alguém pode dizer que você também é notável com a sua generosidade, na sua família, no seu trabalho? Será que alguém poderia dizer, nossa, como é notável a gentileza desse irmão, como é notável o serviço dessa irmã, como é notável a adoração dessa irmã? Ou quem sabe alguém pode olhar para você e talvez diria, nossa, essa pessoa correu sempre atrás das coisas, mas para ela mesma. Era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa estudiosa, era uma pessoa comprometida, era uma pessoa que tinha bastante posses e riquezas, mas ela nunca se envolveu com o próximo. Ela nunca foi uma pessoa que ajudou outras pessoas. Ela sempre estava na luta ou na correria para se ajudar, para se adiantar. Mas Tabita foi uma mulher que teve uma história marcada pela sua generosidade. Uma mulher que teve uma história marcada pelos seus atos nobres. Ela era assim, irmão, uma mulher que pensava no próximo. Uma mulher que as pessoas olhavam e diziam, como essa mulher é boa, como é lindo o compromisso que ela tem com os necessitados. Só que ela tinha um problema, ela ajudava muito as pessoas, mas ela contraiu uma enfermidade, uma doença, e a Bíblia diz que através dessa doença ela veio a falecer. Essa mulher, ela vem a falecer, mas da mesma forma que ela viveu uma vida onde as pessoas notaram essa ajuda, o apóstolo Pedro também, através daquilo que Deus ia fazer na vida dele, também tinha uma grande ajuda para essa mulher. E o versículo 37 diz que um belo dia, Tabita falece. Faleceu aquela irmã querida, aquela irmã generosa. Ela morreu e você pode olhar e falar, nossa pastor, mas ela era tão boazinha, ela era uma mulher tão boa e mesmo assim ela adoeceu. Sim, irmão, as pessoas boas também adoecem. As pessoas que andam no caminho do Senhor também adoecem. As pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, as pessoas que são envolvidas com a obra também ficam enfermas. A doença, a enfermidade, ela vem para todos, para os bons e também para os ruins. Ela vem para todos e veio para Tabita. Mas pastor, ela era tão generosa, notável as condutas que ela tinha. Ela era uma mulher muito comprometida e mesmo assim, aquela doença levou ela para a morte. E ela morreu, irmão, porque a morte também vem para todos. A morte vai vir para as pessoas boas e para as pessoas ruins. Precisamos entender isso, irmão, mas para os verdadeiros cristãos, a partir da morte virá também uma ressurreição, amém, igreja? Amém, irmão. Mas Tabita faleceu, mas eu creio que essa noite, irmão, eu estou pregando para um povo que também ressuscitará com Cristo no grande dia, amém? Glória a Deus. Então com esse início você já entendeu, nós temos aqui revelado na palavra do Senhor,
que o dia bom vai chegar para as pessoas boas e vai chegar para as pessoas ruins, da mesma forma que o dia mau também chega para as pessoas boas e também para as pessoas ruins. Esse dia chegou. As bênçãos, da mesma forma que muitas vezes nós temos uma segunda-feira abençoada, cheia de bênçãos do Senhor, precisamos estar prontos, porque pode ser que seja uma segunda-feira de não tão coisas boas acontecendo em nosso meio, de não tantas novidades acontecendo. E precisamos entender que o fato disso, e eu falei até um pouco isso semana passada, não significa que estamos vivendo fora do propósito do Senhor. As coisas ruins que acontecem, precisamos saber lidar com tudo isso, irmãos, e não ficar achando que todo dia vai ser o dia de uma alegria. Não, eu estou envolvido ministerialmente, eu estou envolvido na obra, eu sou agora um dizimista, um ofertante, eu sou agora um crente que usa roupa de crente, agora as coisas todas vão ser boas na minha vida. Não, irmãos, terão dias de enfermidade, terão dias de luto, terão dias de tristeza. Seria ótimo, irmãos, se todo dia acontecesse coisa boa, seria ótimo, mas talvez nem tão ótimo assim. Um dia Salomão, que recebeu grande sabedoria do Senhor, ele escreveu em Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, você não precisa abrir, está escrito assim: a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração mais compreensivo, melhora o coração. Verso 4, quem só pensa em se divertir é um tolo, porque quem é sábio pensa também no dia da perda, no dia do luto, no dia da provação, no dia da morte. É melhor, o versículo 5, ouvir a repreensão de um sábio, do que escutar elogios, canções de um tolo. Ou seja, aqui nós temos Salomão nos ensinando que aprenda a se alegrar também nos dias maus. Os dias maus, base, são pedagógicos. Os dias de luta, os dias de provações, eles são pedagógicos para nós. Que possamos aprender com tudo isso. Eu quero, em nome de Jesus, que você aprenda a se encorajar também nos dias maus. Não seja alguém corajoso, não seja alguém motivado somente nos dias bons, porque chegarão dias maus, e nos dias maus precisa ter o mesmo vigor, a mesma vontade, o mesmo prazer dos dias bons. Por isso que nós precisamos aprender a se motivar, a glorificar o nome do Senhor também nos dias maus, porque são nesses dias que nós valorizamos quão bom são os dias bons. Sem saber o que é o ruim, irmão, como você vai saber valorizar o bom? Muitas vezes você é levado a viver momentos de luto, para que só assim você acorda para a vida e dê valor o que são dias de vida. Quem nunca, irmão, passou por uma enfermidade que te debilitou de uma forma que você falou: quantos dias eu passei e eu não agradeci ao Senhor quando eu não tinha isso, e eu achava que era um dia normal, mas não era um dia normal, era um dia que a bênção do Senhor estava aguardando totalmente, e hoje aqui eu estou debilitado. Que possamos, em nome de Jesus, aprender a viver também nos dias maus. Não tente passar por eles, é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de uma igreja viva, uma igreja enérgica, uma igreja cheia de fé, não somente nos dias bons, mas em todo dia. Lembra dos votos do casamento, aqueles que são casados e nos escutam aqui. Semana que vem eu vou estar celebrando para a glória de Deus. No casamento, irmão, aquele pacto, naquela aliança, nós dizemos o que um para o outro, no nosso cônjuge. Naquela aliança, seremos fiéis. Fiéis em qual tempo, pastor? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nos dias fáceis, mas também nos dias difíceis. Conte comigo. Nos dias que você não estiver tão bem, mas nos dias que você estiver top, eu estarei aqui. Que seja da mesma forma, irmão, quando se trata do nosso relacionamento com o Senhor. Não ache que esse relacionamento ou essa aliança, esse voto que você fez um dia com a sua esposa, com o seu marido, ele é superior daquilo que Deus espera que você tenha com Ele. O Senhor espera esse compromisso nosso, irmãos.
de fidelidade nos dias bons, mas também nos dias ruins. E sabe, irmão, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foi esse mês de outubro para você que acabou a semana passada, mas em uma noite como essa eu sinto Deus nos trazendo um senso de encorajamento, um senso de fé sendo gerada em nosso coração, irmãos, para que possamos conseguir viver e caminhar bem, apesar das frustrações de uma segunda-feira, apesar de uns problemas rotineiros, cotidianos, que sempre enfrentaremos. Escute, irmãos, mesmo com os reveses da vida, mesmo tendo uma vida de enfermidade, mesmo ali, aquela doença levando ela à morte, Tabita foi uma mulher que foi lembrada pelas coisas boas que ela fez, e não pelas reclamações, não pelas murmurações, não pelos questionamentos. Ela não foi lembrada pelas dores da sua enfermidade, ela não foi uma mulher que foi lembrada pelos outros. Nossa, aquela mulher teve uma vida sofrida, nossa, aquela mulher ali passou uma prova. Não, irmãos, ela foi lembrada pelas boas práticas que ela tinha, apesar de uma vida difícil, apesar de uma doença que foi direcionada depois a um luto. Mesmo assim, as tristezas, as lutas não foram maiores do que um coração generoso, envolvido em ajudar pessoas, que aquela mulher tinha. Veja que Tabita, ela não foi lembrada, irmão, por aquilo que ela enfrentou. Ela não foi lembrada pelo gigante que ela venceu, por uma doença terminal, mas pelas boas obras que ela tinha, pelas esmolas que ela dava. Reflita se hoje, irmão, não sabemos o dia, não sabemos a hora, sabemos que um dia chegará. Se hoje o Senhor te levar, se hoje você partir dessa, como você será lembrado? Qual lembrança você tem dado? Que legado você tem construído e deixado? Como se lembrarão de você? Se lembrarão de você esteticamente? Se lembrarão de você pelas posses que você tinha? Se lembrarão de você pelas reclamações, pelos problemas, pelos conflitos que você tem gerado? Ou não, se lembrarão por quem de fato você tem sido no reino dos céus? Sempre dou esse exemplo, né? Quando alguém se converte, ainda mais nessas igrejas de um cunho muito pentecostal, aí vai ter um testemunho, o cara fica 20 minutos falando um testemunho de quem ele era antes, que ele era ex-bruxo, ex-assassino do PCC, matou 10, era procurado pela polícia, levou 40 tiros, e no final ele fala, mas para a glória de Deus aqui eu estou. E na verdade, irmão, o evangelho não quer saber quem você era antes, mas sim o que você tem feito agora no reino de Deus, quem você é agora, que é uma nova criatura. Então um testemunho muitas vezes, irmãos, nós precisamos dar, de fato, daquilo que Deus está fazendo, e não de todas as coisas ruins que nós fazíamos. Já cansei de ver, eu ainda mais jovem, um garotão, escutava uns testemunhos, que eu até falava com meus amigos, esse cara aí era bichão, hein? Nossa, esse cara aí, que vida louca que ele tinha. Você fica mais interessado na vida louca do que agora. Nossa, agora ele virou crente. É até sem graça o testemunho do cara. Nossa, ele viveu tudo isso. Foi perseguido, trocou tiro com a polícia. E agora é isso aí que aconteceu. Nem ele tem motivação para contar. Mas que em nome de Jesus, irmãos, você não seja lembrado por quem você era, mas sim por quem você é no reino de Deus. Tabita foi uma mulher que foi lembrada pelas coisas que ela estava fazendo no Senhor. E reflita, que tipo de história você está escrevendo? Que tipo de história, assim como o Thales canta, está sendo escrita pelo dedo de Deus? Que você está aí, escrevendo dia após dia. Nesse texto nós vamos ver que apesar de uma enfermidade que veio para a morte, apesar de uma tribulação, apesar de um problema, Tabita continuou fazendo aquilo que ela precisava fazer, sendo quem ela deveria ser, vivendo a vida normal, glorificando a Deus, apesar de todos os problemas, apesar de toda enfermidade, ela glorificava a Deus do jeito que dava, e ela continuava
continuava, e isso era visto pelas pessoas. E eu sinto que alguém aqui essa noite precisa ouvir isso, irmão. Porque quando o cenário muda, existem pessoas aqui que mudam também. Quando a estação passa, quando o problema vem, quando a provação ela chega, quando um dia de um conflito vem, aí o Senhor está te perguntando, por que você deixa de fazer aquilo que você fazia quando o dia estava feliz? Por quê? Com Tabita nós vemos e aprendemos, irmãos, que as adversidades da vida não mudou quem ela era. E muitas vezes nós somos levados pelo ambiente, pela situação momentânea que nós estamos vivendo, ela conduz o tipo de adoração que nós temos, o tipo de expectativa que nós temos. É como se a situação ela determinasse o tamanho do nosso Deus. Tá tudo suave, então meu Deus é grande. Tá tudo difícil, nossa, só na misericórdia. E nós somos levados pelo cenário, nós somos levados por isso. E o Senhor pergunta para homens e mulheres essa noite, por que você é tão resiliente e constante? Nos dias bons e nos dias maus existe uma queda gigante. Porque muita gente, irmão, só sabe adorar o Senhor com dinheiro no bolso. Muita gente só sabe glorificar o nome do Senhor quando está todo mundo com saúde na família. Muita gente só consegue dizer que Deus é bom se tudo estiver bom. Se tiver algo ruim, ele não fala que Deus é ruim, mas ele não consegue declarar que o Senhor é bom, apesar de uma enfermidade, apesar de um problema financeiro, apesar de uma falta de emprego. Tem gente que só consegue glorificar o nome do Senhor se tiver milagre acontecendo. Se não tem milagre acontecendo, não, está tudo normal. Quantos irmãos, talvez você que está me ouvindo, você está olhando e está falando, eu sou assim. Eu estou vivendo assim, eu só sei me alegrar quando Deus está respondendo e me dando algo. Aí eu sei me alegrar. Agora quando alguma coisa vai contra a minha vontade, quando alguma coisa acontece de uma forma que eu não esperava, eu já desanimo. Eu já fico desgostoso e Deus está perguntando, qual é o nível de adoração que você está me entregando nos dias maus? Porque cada um de nós aqui temos, irmãos. Que tipo de adoração você tem entregue ao Senhor? Aquele mês difícil, qual tipo de adoração você tem entregue? Ou no mês difícil, não, eu nem vou na igreja no mês difícil. Já está difícil mesmo? Que tipo de adoração? Porque tem crente, irmão, que Deus não pode abençoar, porque se abençoar o cara desvia. Se Deus abençoar o cara some. Então tem crente que tem que viver, irmão, no perrengue o tempo todo, que senão ele desvia. E você está cansado de saber isso. Mas avalie as suas condutas, se de fato você só não está presente no Senhor, só não está participante do corpo do Senhor nos dias maus, nos dias que você quer uma resposta, um milagre, porque parece que quando as coisas acontecem, às vezes a gente se vai. Que tipo, irmão, de adoração nós estamos entregando ao Senhor quando os problemas e conflitos chegam na nossa porta, chegam batendo na porta, sabe, Base? Eu vejo aqui o Senhor dizendo, quando que você vai mudar? Quando, Base, que nós iremos mudar? Quando uma chave será virada em nós? Quando? Tabita era uma mulher que mesmo enferma, mesmo limitada, ela estava glorificando com a sua vida ao Senhor. Mesmo assim, uma doença que levou ela à morte, uma doença que foi terminal, mesmo assim ela glorificava o nome do Senhor. E você que me escuta, às vezes qualquer coisa que está acontecendo no seu exterior já é motivo para você desanimar. Qualquer coisa você já quer parar. Qualquer coisa, não, eu vou mudar, eu quero sair. Eu não acredito. Sério, irmão, que é isso que nosso Deus merece? Sério, Base? Sério que é isso que é adoração? Como Wesley começou aqui na adoração, o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Será que nós temos a coragem de falar que estamos sendo verdadeiros diante do Senhor com esse tipo de conduta? Você sabe a segunda-feira que você tem, você sabe a terça que você tem, você sabe a quarta, o mês que você está tendo, irmão. Às vezes é tudo tão óbvio, sempre estamos fazendo dessa forma, irmão, que o diabo já fica assim, a irmã está voando ali, calma. Primeiro probleminha que aconteceu, o primeiro perrengue, a tribulação que vier, já era, ela vai jogar tudo para o alto. Ela não se mantém. Qualquer probleminha já era, já vai sair fora.
já não vai dar certo, já já ela volta para estaca zero de novo. É como se fosse toda hora, lá em cima, lá embaixo. Não existe uma constância, não existe um compromisso, irmão. Qualquer coisa já vou explodir. Escute, base, com certeza esses medalhões você sabe de cabeça, irmão. Jó perdendo tudo, mesmo assim ele foi um homem que se manteve de pé. Daniel sendo lançado naquela cova de leões, mesmo assim ele não deixou de ser um homem que orava, e orou diante dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, você sabe, mesmo diante daquela fornalha, eles não negociaram os seus princípios, os seus valores, continuaram sendo quem eles precisavam ser. Aquela viúva, mesmo tendo pouco, quase nada, ela sabia que o pouco que ela tinha dono, que era do Senhor, então ela fez o que tinha que fazer para aquele profeta. Ela não se limitou com a situação que ela estava vivendo, da mesma forma que essa mulher Tabita, mesmo enferma, irmão, mesmo enferma, ela foi lembrada pela generosidade, pelo amor, o envolvimento que ela tinha com o próximo dela, com a pessoa que estava do lado. Eu creio, irmão, eu creio, base, que hoje é uma noite de um basta, igreja. Um basta. Como assim, pastor? Um basta para essas condutas talvez um tanto quanto infantis que estamos tendo diante do Senhor. Um basta, irmão. Eu creio que o Senhor espera hoje homens e mulheres respondendo a Ele, dizendo: Deus, o mesmo adorador que tem no domingo, vai ter também na segunda-feira lá no meu trabalho. A mesma boca que glorifica o Teu nome na adoração, no começo do culto, vai ser a mesma boca que glorifica o Teu nome lá na minha casa, Senhor. O mesmo crente que está sentado num culto dominical, é o mesmo crente que está de pé diante dos problemas semanais. Que eu creio que é uma resposta como essa que o Senhor cabe a nós, irmãos. Que a mesma alegria que acontece quando estamos na presença do Senhor, ela seja da mesma forma no dia difícil. Você sabe a prova que você tem passado. Você sabe a história triste que talvez você tem para contar. Cada um de nós aqui temos, e eu não quero minimizar a sua dor, mas eu quero te encorajar, apesar dessa situação difícil, você ser o mesmo daquele que vive nos dias bons. É isso que o Senhor nos chama, irmão, porque o crente verdadeiro, ele não é movimentado, ele não é levado pelo cenário exterior, mas o crente de verdade, ele vive por um propósito. Qual é o nosso propósito? Nascemos para glorificar o nome do Senhor, irmão, e é para isso que nós vivemos, para glorificar o nome dEle, seja num dia bom, num dia ruim, seja nas coisas acontecendo, ou seja nas coisas não acontecendo, mas em todo o tempo, glorificando o nome do Senhor, porque não andamos por aquilo que nós estamos vendo, não andamos pelos momentos da nossa vida, mas andamos por aquilo que nós cremos e acreditamos no Senhor, base. Que você de fato, irmão, tenha essa certeza no seu coração, que seja uma noite, base, de basta, toda essa incredulidade nos dias maus, todas essas reclamações, que em nome de Jesus, aqui no Jardim de Abril, venha se levantar um povo que adora e glorifica o Senhor em todo o tempo, amém? Então dá um glória a Deus aí, irmão, glória a Deus, aleluia, que possamos aprender a se alegrar nos dias maus. Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 2, nós vamos voltar nesse texto de Atos 9, mas olha o que diz o apóstolo Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2. Total conexão com o que nós estamos falando. Está até no telão para te ajudar. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Eu vou repetir, irmão, porque um texto desse, ele não está muito na moda, mas está na Bíblia, amém? Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Mas pastor, como eu faço isso? Como que eu faço isso de fato? Como eu consigo me alegrar diante de tanta tristeza que eu estou vivendo? Como que eu consigo encontrar alegria diante de uma tragédia que está acontecendo? Como que se alegra diante de tanto problema? E o versículo 3, ele responde para nós. Versículo 3, pois vocês sabem bem que,
quando a sua fé vence essas provações, veja bem, irmão, no plural, provações, como eu falei semana passada, não é uma, não é duas, mas são várias. Quando essas provações são vencidas, quando a nossa fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ela produz perseverança em nós. Não reclame dos problemas que Deus tem permitido você enfrentar. Saiba que está existindo, a partir dos passos que você avança, uma perseverança dentro de você que está sendo criada através da fé. Agradeça a Deus, sinta-se felizes com essas aflições que o Senhor tem permitido, irmão. Escute isso, base. A fé que você vence, a fé que você usa para vencer as suas aflições, os seus problemas, ela produz uma esperança. E isso precisa gerar alegria no seu coração, irmão. Precisamos nos sentir alegres, como diz o versículo 2. Alegres. Nos dias de dificuldades e lamentos, não podemos, base. Não podemos colocar os olhos naquilo que de fato está sendo provado. Mas coloque seus olhos, o texto está dizendo. Não olhe para aquilo que está sendo testado, provado, mas coloque os seus olhos naquilo que está sendo produzido em você através da fé. Não olhe para o problema, olhe para aquilo que está sendo gerado em você a partir desse problema que se levantou. Que você possa entender isso, irmão. Tabita fez exatamente isso. Tabita estava doente, mas mesmo assim, mesmo doente, mesmo aquela doença que levou ela para a morte, ela estava sendo alegre em poder ainda ajudar pessoas, em poder entregar esmolas, em poder ser uma mulher piedosa, uma mulher generosa, e foi lembrada por isso. Foi lembrada por isso. Como assim, pastor? Então você está me falando, mano, que diante das minhas dificuldades, diante daqueles problemas, quando o tempo fecha na minha casa, eu estou produzindo coisas. Você está, irmão? Não eu estou falando, o texto que nós lemos, a palavra de Deus diz. E presta atenção, diante dos seus maiores desafios, Deus está produzindo coisas que você nem imaginava que você tinha. São diante das suas maiores lutas, que o Senhor está produzindo coisas que você nem sabia que você suportava. Você nem sabia que você era tão cascudo. Nossa, pastor, o que de tanto está sendo produzido que eu não estou vendo, irmão? A sua fé diante das suas provações, com certeza ela está produzindo em você uma mulher, um homem mais maduro, mais resiliente, um homem mais sábio, uma mulher mais experiente. Essa fé que produz, irmão, ela torna você alguém, sabe, mais casca grossa e menos mimizento, mesmo reclamão, menos reclamão. Ela não deixa você ficar tão fresquinho com as coisas, mas ela te torna mais maduro. Que possamos entender o que a fé produz em nós, apesar de estarmos vivendo essas provações, irmão. A fé nos faz descansar, sabendo, Deus, com esse problema, Senhor, é a tua mão que me basta, é o seu cuidado. Deus, eu estou aqui, Senhor, mas faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu sei que o controle de tudo está em tuas mãos. Então, a fé nos faz descansar que o Senhor é nosso Deus, irmão. Olha tantas coisas que são produzidas dentro de nós a partir de uma fé que vence a provação. Como assim? Eu estou vivendo uma tragédia, mas o meu Redentor vive, em breve se levantará. As coisas estão difíceis, mas eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo. Está tudo dando errado, mas eu sei que fiel é aquele que prometeu e vai se cumprir até o grande dia. Ainda que eu não veja, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que o meu Deus está trabalhando, Ele não para. Isso é a certeza, irmão. Precisamos ter uma fé que é maior do que os problemas, maior do que as provações. Aleluia por isso, base. Pare de olhar, irmão. Pare de olhar, irmã, para os seus problemas. Olhe para aquilo que está sendo produzido dentro de você. Olhe para aquilo que Deus está gerando dentro de você. Não fique olhando para esse gigante, não fique olhando para essa adversidade. Porque se você não produz, irmão, existem duas coisas.
Não existe produzir só coisas boas. Se você não vigiar, você vai produzir coisas ruins, irmão. Quem dera as coisas somente boas fossem produzidas em nós. Quando o problema, uma adversidade se levanta, algo que está fora do nosso controle, bate na nossa porta, se nós não temos uma fé que produz essas coisas boas que eu disse, nós teremos o quê? Produzido coisas negativas. Como assim, pastor? Produziremos medo dentro de nós, insegurança, apatia, desgosto. Flertamos com uma depressão, entramos em diversas dúvidas e questionamentos, e não produzimos aquilo que de fato o Senhor quer. E quando você olha, entra uma frieza espiritual, entra uma apatia do homem e da mulher. Que você saiba o que você tem que produzir, irmão. E se você é alguém que está aqui essa noite, e você, sabe, sente que de fato essa frustração, essa luta que você está passando, ela não está produzindo esperança, ela não está produzindo resiliência, sabedoria, mas está produzindo um medo, um desligamento, que em nome de Jesus, você responda essa mensagem no final. Eu quero orar com você. Não saia daqui como você entrou. Se você que está ouvindo, de fato fala, bonito isso que você está falando, mas os meus problemas estão me afetando, eu não estou conseguindo me alegrar, eu não estou conseguindo produzir coisas boas. Que você tenha coragem e responda no final essa mensagem, que eu quero orar com você. Não saia daqui, irmão, dessa mesma forma, não saia. Não saia, esse problema não é para te destruir. Como eu falei, irmão, esse problema é para você avançar, mas que você venha produzir o que se faz necessário diante dele, que você venha gerar aquilo que se faz necessário diante dele. Como eu falei semana passada do processo, irmão, o processo não é para te parar, mas é aquilo que vai te capacitar para aquilo que você vai viver. Então que você entenda isso. Pastor, é difícil. Não, irmão, o evangelho não é facilidade, evangelho é compromisso e obediência no Senhor, é fé, é acreditar, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, irmão. Não saia daqui dessa forma se você tem sentido que tem produzido frutos negativos, não saia daqui assim. Eu creio que pela fé, começa hoje, irmão, começa hoje. Começa o que, pastor? Um homem e uma mulher que vai começar a perseverar em oração, um homem e uma mulher que vai ser cheio de fé, cheio de convicção no Senhor, cheio de esperança em dias melhores, cheio de paz para descansar, sabendo que o Senhor é Deus acima de todo problema. Amém, igreja? Que você possa de fato confiar sem ver, irmão. O convite do Senhor é: confie sem você ver. Sem você ver, você precisa confiar. Acredite sem estar vivendo. Essa é a fé, esse é o convite da fé. Descanse em meio a uma tempestade, assim como eu encostei minha cabeça num travesseiro lá, o barco estava quase afundando, mas eu estava em paz. Tenha paz diante dos barcos que estão quase se afundando. Que você possa, em nome de Jesus, pedir a Deus: renova em mim, Senhor, renova em mim essa noite a certeza que o Senhor é o Deus da minha casa, que o Senhor é o Deus da minha vida, que o Senhor é o Deus da minha salvação. Porque às vezes você pode falar: não, pastor, mas isso é muito clichê, Deus é o meu Deus. Mas você tem dado mais força para o seu problema do que para o seu Deus. Então você precisa falar: Deus, restitui em mim, Deus, a confiança que eu tenho no Senhor, aumente a minha fé, Senhor, que eu não deixe esse problema tirar minha paz, Senhor, que eu não deixe essa confusão tirar minha paz, Senhor, que eu não faça coisas precipitadas por problemas que são momentâneos. Que você peça uma renovação do Senhor. Eu creio, irmão, que o Senhor é maior que seus problemas e as suas lamentações, mas não cabe ao pastor, que cabe a você viver sabendo que Deus é maior, dar passos de fé e conduta sabendo que seu Deus é maior. Que você peça: Senhor, me ensina a aceitar esses problemas com alegria, me ensina a aceitar pessoas tão difíceis do meu lado, assim como o Senhor, sendo santo, aceitou eu estar do seu lado. Me ajuda, Senhor, é tanta atribulada do meu lado,
é tanto atribulado do outro lado, mas me ajuda a lidar com as pessoas em amor. Que possamos em nome de Jesus entender isso. Olha o versículo 4 desse Tiago capítulo 1, que essa perseverança de dia após dia, entender que a fé está produzindo algo em cima dos nossos problemas, que essa perseverança, que essa mesma base, que essa mesma perseverança que se inicia hoje em nome de Jesus na sua vida, que ela seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Versículo 5, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque Ele é generoso, e dá com bondade a todos. Porém, eu amo esses poréns do Senhor, irmão, eu amo. Porém, quer sabedoria? Porém, peça com fé, e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Olha aqui, ó, só para tomar bem de leve e distraído, vou até ler para você de novo. Peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quantas pessoas que você conhece assim? Isso aqui é só para você não falar que você é assim, só para você ver, porque eu creio, né? Ninguém é assim, mas quantas pessoas que o Espírito Santo está colocando na sua memória agora que são assim, levadas pela onda do mar, levadas pelo vento, vão de um lado, vão para o outro, já rodou em tanta igreja, tanto ministério, mas parece que nada muda, parece que nada vira, é levado de um lado para o outro, mas ele é guiado por conveniência, ela é guiada por amizades e nunca por um propósito. Sempre é levada de um lado para o outro, as pessoas nunca mudam, porque são pessoas rasas, são pessoas superficiais, são pessoas que a onda, a brisa do mar está levando de um lado para o outro. Balançou para cá, aí ela vai para lá, balançou para lá, aí ela vai para cá. Não tem um propósito, não tem uma raiz. Quantos que você conhece, vamos falar assim em terceira pessoa, que dão glória a Deus, mas duvidam do Deus que dão a glória? Duvidam do Deus que dão a glória. Quantas pessoas são assim, irmão, que dizem que tem fé, mas não conseguem dar passos e se mover em fé, descansar cheio de esperança no Senhor. Quantas pessoas têm confiança mais no dinheiro, mais na profissão, do que de fato no Senhor? Quantas pessoas são assim, igreja? Isso não é novidade para alguém. Pessoas que só conseguem estar motivadas quando tudo está dando bom. Se dá alguma coisa fora do caminho, já era. Que em nome de Jesus, se você que está me ouvindo se encaixa nisso, responda essa mensagem no final. Tenha fé, não saia daqui, mas que você saia daqui leve, encorajado a não duvidar mais do seu Deus, a descansar nos dias maus. O mesmo Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiagão é brabo, irmão. O apóstolo Tiago é brabo. Tiago 2,17 vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta. Morta. Então você que me ouve, não diga que você tem fé. Base, não fale que é uma igreja de fé. Mostre as suas obras. Mostre de fato as suas atitudes, as suas condutas, os seus posicionamentos de alguém que de fato é cheio de fé. Fé não se diz que tem, se mostra vivendo que é um homem, uma mulher cheia de fé. Precisamos mostrar, irmão, através não da nossa boca, mas da nossa vida. Foi isso que Tabita fez. Ela mostrou que ela era uma mulher de fé. Apesar de todos os pesares. Caso contrário, nós temos somente uma fé da boca para fora. É somente uma galera que se reúne num domingo, um cheque, fui na igreja, mas é uma fé morta, de nada vale. Se essa mesma presença de Deus, irmãos, que essa adoração foi demais. Se isso aqui não te faz andar diferente amanhã, foi só um arrepio, foi só uma experiência. Isso precisa te encorajar
a sentir, a viver isso, não somente nos cultos dominicais ou nas quintas-feiras, mas todos os dias, igreja. Em todo tempo, irmão, em todo tempo. Que você possa, em nome de Jesus, ter uma fé ativa, uma fé presente. Quantas pessoas são assim, irmão? Quantas e quantas pessoas oram para Deus fazer um milagre na casa do irmão, mas não acredita que o mesmo Deus pode fazer milagre na casa dele. Ele ora pela cura do irmão, mas ele não consegue ter a mesma convicção que esse mesmo Deus que cura o irmão pode curar ele. Ele ora pela oportunidade de emprego da irmã, mas ele não consegue ter a mesma convicção que o mesmo Deus que abriu porta para o irmão, para a irmã, é o Deus que pode abrir a porta para ele. Quantas pessoas vivem assim? E o versículo 7 diz: quem é assim, não pensa que vai receber alguma coisa. Aquele que tem fé, mas duvida, não pensa que vai receber alguma coisa. Não pensa, pois eles não têm firmeza e nunca sabem o que deve fazer. Olha como o texto é didático. Olha como o texto é didático. Se você já pede, Deus, se for a sua vontade, se der, já duvidando, não esperem, versículo 7, não esperem que vai receber alguma coisa do Senhor, pois essa pessoa não tem firmeza e não sabe o que precisa fazer. Não pense, irmão, que você recebe as coisas de qualquer jeito. Não pense, irmão, que você vai receber algo se você viver assim como, pastor, alguém que duvida de tudo, alguém que não acredita no Deus que serve, alguém que não conhece o Deus que serve, alguém que é levado pelo vento, pelas ondas, é levado pelo momento, alguém que não tem firmeza, não tem consistência nenhuma na obra. Tudo o que acontece, não, eu já vou mudar, já vou sair, eu vou trocar, vou sair daí, vou para outra igreja. Se a minha vontade não for feita, já estou de boa, vou sair. Quantas e quantas pessoas vivem assim, irmão, mas não fazem o que precisa ser feito, faz apenas o que gosta de fazer. Conheço muita gente assim, irmão. Gosta de fazer o que quer, não o que precisa fazer. Talvez você é assim. Gosta de servir o Senhor até a página 3. Aqui eu já não gosto. Aqui eu gosto. Isso aqui não é mais para mim. Esse aqui eu quero. Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Às vezes a gente leva assim o evangelho, irmão. A gente leva as coisas assim. E esquece que o texto diz que aqueles que pedem e duvidam, eles não receberão coisa alguma do Senhor. Entenda a base. O Senhor, na sua eterna soberania, Ele decidiu ser alguém reativo. Reativo, como assim, pastor, reativo? É assim mesmo, irmão. Você põe o pé, você começa a viver, e a partir das suas atitudes, a partir dos seus posicionamentos, das suas convicções, dos seus atos de fé, Ele começa a responder e operar, reagindo àquilo que você está fazendo. Que essa noite você possa sair daqui em nome de Jesus, sendo alguém mais grato e se alegrando pelos dias maus que Deus tem permitido você viver. Comece a olhar por aquilo que Ele está produzindo em você, base. Comece a olhar por aquilo que Ele está gerando em você. Não fique olhando para aquilo que tem te limitado. Pare de olhar, irmão, para aquilo que está te faltando. Aqueles caras lá em Gaza, irmão, aqueles caras, eles devem acordar, e eles não olham para aquilo, minha casa, meu trampo, minha roupa, não. Ele olha para aquilo que está fartando ele. Minha família está aqui, minha mulher está aqui. Comece a dar valor, irmão, nas coisas que estão te sobrando. Pare de olhar para aquilo que está faltando. Quantas pessoas, irmãos, vivem em ciclos tão trágicos, porque valorizam mais as faltas do que aquilo que Deus colocou do lado. Como eu disse, não espere viver um luto para você ter que valorizar a vida. Não espere, irmão. Pastor, mas eu não tenho casa.
Pastor, eu não sou casado ainda, eu não tenho nenhum trabalho, eu vou ser grato com o quê? Irmão, seja grato, irmão, pelo Senhor. Seja grato pela tua igreja, por aquilo que Deus já fez na sua vida, por aquilo que Deus já trouxe para você. Não fique sendo alguém que só reclama, que só desanima por aquilo que Ele não fez. Encontre gratidão. Foi o que Tabita fez. Foi o que Tabita fez. Só desce o dedo. Olha o versículo 12 dessa Tiago capítulo 1, versículo 12. Olha o que Tabita fez. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que Ele ama. Tabita suportou a sua enfermidade. Tabita suportou a sua aprovação com perseverança, e o texto diz que bem-aventurada, porque existe uma coroa da vida disponível. Você lembra de Atos agora, o capítulo 9, onde nós estávamos? Tabita morreu, Tabita faleceu, essa enfermidade foi para a morte, mas Pedro, que estava na cidade vizinha, recebeu uma mensagem dizendo: Pedrão, vem para cá, existe algo que precisa ser feito. E aí você deixou sua Bíblia aberta aí no capítulo 9 de Atos, o versículo 39, diz assim: Pedro, se aprontando, foi com eles. Quando chegou lá, levaram ele para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando ali as roupas, as coisas que Dorcas havia feito enquanto estava viva. Ela gostava de crochê. Mas Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Todos aqueles souvenirs, ele falou: todo mundo, sai fora. Ajoelhando-se ali, Pedro orou. Depois, olhando para Tabita, disse: levante-se. Levante-se, mulher. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou. Ele, dando a mão, ajudou a ficar em pé e apresentou ela viva. E aleluia por um texto como esse, irmão. Olhando um texto como esse, com certeza você se lembrou de um grande episódio. Jesus na casa de Jairo. Jesus na casa de Jairo aconteceu da mesma forma. Eu vou ler só esses 3 versículos, não precisa abrir a sua Bíblia. Marcos capítulo 5, versículo 38, olha que semelhança. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, Jesus disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela apenas dorme. O povo começou a rir dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo apenas o pai, a mãe da criança, e vieram com ele e os que estavam com ele, que eram os discípulos, entrou onde ele estava. Tomando aquela criança pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer menina, digo a você, levante-se. Imediatamente aquela menina de 12 anos se levantou e começou a andar, e todos ficaram admirados. Pastor, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Pedro, ele estava fazendo, irmão, aquilo que o mestre dele tinha feito, aquilo que o mestre dele ensinou ele a fazer. Pedro estava usando da autoridade, vivendo da autoridade que tem no nome de Jesus. Ele estava fazendo o que precisava fazer. Em uma noite como essa, o Senhor está perguntando: cadê os meus imitadores? Cadê aqueles que são comissionados num culto dominical, que são cheios de palavra num culto semanal? Cadê eles no seu trabalho? Cadê eles fazendo aquilo que a minha verdade capacita eles a fazer? Na sua casa, na sua família, no meio dos seus, cadê eles? Aqui nós vemos Pedro fazendo da mesma forma, se movendo em ousadia e coragem. Que essa mesma ousadia e coragem, base, invada os nossos corações essa noite. Que você saia daqui corajoso, porque essa atitude de Pedro, ela é linda, irmão. Ela é linda. Ele viu Jesus fazendo, e ele estava no mesmo cenário, cheio do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Você é a habitação desse mesmo Espírito. Ele, cheio desse Espírito, começou a fazer aquilo que Jesus fez. Começou a trazer vida para as pessoas que estavam mortas, sendo um instrumento. E ele chega fazendo da mesma forma, limpando aquela casa, falando: vocês, sai fora. Turminha dos incrédulos, vamos, cai fora. Vocês, fanfarrão, que estão rindo, estão desacreditando. Vocês que não alimentam a minha fé, vocês que não estão
me encorajando, mas estão querendo escarnecer, estão querendo tirar uma, vaza. Ele limpou o terreno. Talvez é uma limpeza dessa que você precisa começar a fazer para fluir naquilo que Deus está te chamando. Talvez são amizades que você precisa romper e parar de ficar se envolvendo. Pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Elas frequentam talvez a mesma faculdade, talvez frequentam o mesmo lugar que você está, mas elas não vivem no mesmo propósito. Sabe, irmão? Na fiação, não dá. Pedro, ele já falou, sai todo mundo, da mesma forma que um dia ele viu o mestre dele naquela casa falando, todo mundo sai. Vai ficar aqui só quem tem fé, vai ficar aqui só quem acredita, porque é um cenário como esse, é um ambiente favorável como esse, que o poder de Deus vai acontecer, no meio daqueles que confiam, no meio daqueles que estão cheios. Eu creio, irmão, que assim como teve vida na casa de Tabita, assim como houve vida, irmão, na casa daquela moça, eu creio que existe uma vida sendo derramada essa noite, irmão. Eu creio que você vai sair daqui, irmão, forte, corajoso, irmã. Eu não sei como você entrou, mas existe um processo, até ouvir o Talita Cumi, até ouvir o levante-se, garota. Houve um processo e que você comece a viver nesse processo. Não queira viver de milagres de Jesus sem fazer aquilo que Ele nos orienta, sem fazer aquilo que Ele primeiro nos ordena fazer. Não é de qualquer jeito, irmão. Quinta-feira o Gilmar pregou aqui, estou atrasado, vou correr. Gilmar pregou aqui o texto clássico de Lucas 6. Lucas 6, versículo 46, Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, 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 mas por que não fazem o que eu mando? É como Jesus dizendo, ou para de me chamar de Senhor, ou começa a fazer o que eu mando, porque não dá, não dá. Vocês falam que são crentes, dizendo ali para aquela época, contextualizando para hoje, vocês falam que são evangélicos, são batizados, são dizimistas, mas por que não fazem o que eu mando? O Senhor diz, eu quero exclusividade, eu quero exclusividade, faz e me obedece, remove a sujeira, remove, que aí eu chego com a vida, aí eu chego com a novidade, ajuste as coisas, traga luz em meio à escuridão. Você sabe o ambiente da sua vida que anda escuro, irmão. Eu não sei, irmão, o que você tem feito do seu jeito, mas eu creio que uma noite como essa o Senhor está dizendo, não é bagunçado, não é de qualquer jeito. A resposta não vai vir tendo essa vida medíocre, mediana que você está tendo. Não vai vir um milagre, não vai ouvir um Tabita, levante-se, ou um Talita Cumi, desse jeito, não é assim. A vida do crente, irmão, não é vivida de boas intenções, não é, irmão, mas é vivida da forma correta, de boas decisões, não de boas intenções, irmão. Alguém pregou aqui dias atrás sobre Uzá, você lembra? A carroça, os boi tropeçou, Uzá quis ter uma boa intenção em pôr a mão, quem mandou pôr a mão foi fulminado. Não fica levando sua vida de boas intenções, tenha boas decisões no Senhor, grandes posicionamentos no Senhor, irmão. Eu não sei quem é você, mas o Senhor está dizendo, para de querer achar boas intenções, eu quero obediência, eu quero submissão. João 14, versículo 21 é Jesus dizendo, aqueles que me amam, aqueles que de fato me amam, eles seguem a minha palavra, os meus mandamentos, Ele guarda a minha verdade. Não interessa, irmão, o que te contaram, não interessa, irmão, o que eu sinto, o que eu me arrepio, não, irmão. A questão é, base, o que está escrito, o que está escrito, base, o que está escrito, irmão. Que você saia daqui convicto dessa novidade no Senhor. Pedro, ele chega e limpa o ambiente, não interessava, agora eu sou Pedro, agora eu já estou bichão, 3.000 se converteu, o cadeirante estava ali, agora Enéas, eu já mandei levantar, estava aqui na cidade vizinha, me chamaram para vir resolver aqui essa mina aqui, eu vou fazer aqui em nome de Jesus, levanta e vai. Não, existia um jeito certo, o jeito que o mestre tinha feito, o jeito que ele estava do lado de Jesus na casa de Jairo. Então ele vai lá e fala, sai todo mundo, tira. Por que você fica sustentando essas amizades?
por que você fica sustentando esses contatinhos ainda? E aí você fala, ai pastor, meu milagre não chega. Deus já mandou romper, Deus já mandou limpar. Limpa o ambiente, limpa as coisas. Versículo 40 diz que ele limpou e se ajoelhou, ou seja, se rendeu, se quebrantou diante do Senhor. Foi isso que Pedro fez, ele mostrou uma dependência e um coração ensinável, porque ele sabia que nada que ele estava fazendo era sobre ele, era tudo sobre o Senhor. Não cabia um orgulho, não cabia uma vaidade, mas cabia uma dependência. Se ajoelhou e se quebrantou diante do Senhor, a partir de um passo de fé de Pedro, uma coragem, uma convicção, uma decisão de dizer, Tabita, levante-se. É lindo ver essa história, irmão, mas para Pedro falar isso, ele teve que romper com a vergonha, porque a menina estava morta. Como assim? Levanta. Está de brincadeira, não está respeitando o luto se essa menina não levantar. E aí, como assim? Você já viu alguém? Ali no Bela Vista, no Santo Antônio, chega lá, você, Francisco, levanta. Irmão, tem que ter coragem. Aqui é lindo, aleluia, a menina levantou, desceu lá, mas e a coragem para romper com isso? Ele sabia o que tinha que fazer, ele não negociou. Pode estar difícil, nunca vi, só vi meu mestre fazendo, mas eu sinto que eu preciso fazer isso. Por quê? Para o meu nome ser glorificado? Não, irmão, o final desse texto que nós lemos, diz que a cidade de Jope confiou e acreditou que o Senhor era Deus, irmão. Que você possa fazer o que precisa ser feito, não porque você é o pá ou a irmã é a pá, não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Pessoas venham conhecer a Jesus por aquilo que você tem vivido, por aquilo que você tem derramado, por aquilo que você tem gerado no Senhor, irmão. Não para a sua glória, não para a sua autopromoção, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então não seja levado pelos ambientes, seja levado pelo propósito que o Senhor tem para a sua vida. Que essa noite, assim como Jesus disse para aquela garota, e Pedro também disse, levante-se, eu quero declarar sobre a igreja, um levantar do Senhor, base, um levantar do Senhor para o seu ministério, irmão, um levantar para seu casamento, um levantar de Deus para a sua vida profissional, um levantar de Deus para a sua vida financeira, um levantar de Deus para os seus sonhos, para as suas emoções, para os seus sentimentos. Ei, eu creio que uma noite como essa, e você já orou isso no início, que você não saia daqui da forma que você entrou, que você tenha esse desejo no seu coração, de não sair por aquela porta da mesma forma. E eu creio que Deus está chamando um povo essa noite, homens e mulheres essa noite, que irão fazer o nome do Senhor conhecido, onde andarem, por onde passarem, pessoas que vão glorificar o nome do Senhor, mesmo numa segunda-feira chuvosa, mesmo num dia difícil. E aleluia, se você está aqui, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, aleluia, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Vou encerrar, fique de pé, irmãos, fique de pé. Bendito é o nome do Senhor, base. Que essa noite, em nome de Jesus, você saia daqui encontrando mais alegria do Senhor, cheio de disposição e confiança, que você venha conseguir descansar e dormir, apesar dessas lutas que você tem enfrentado. Que através da sua vida, dos seus comportamentos, dos seus passos de fé, você possa, em nome de Jesus, fazer o Senhor mais conhecido, talvez na sua casa. Porque como o Gilmar ministrou quinta-feira também, foi o Gilmar ou foi o Caio que falou? Talvez seus filhos não estão aqui porque ele vê o tipo de crente que você é. Talvez a sua esposa, o seu marido não está aqui porque ele sabe o tipo de crente que você é. Existe uma participação do Espírito Santo nisso, mas existe muita responsabilidade sua também. Que de fato o nome do Senhor seja conhecido. Hoje nós teremos esse momento da ceia agora. A sua resposta, eu vou pedir para os meninos já se prepararem. A sua resposta a essa mensagem não vai ser vindo aqui na frente. Hoje foi uma mensagem coletiva, irmão, é um convite coletivo a uma igreja. Então que você venha responder aí no seu lugar. Se no final você tem uma oração específica, e você é daqueles que têm gerado
aqueles exemplos negativos que eu dei. Eu estarei aqui para a gente orar junto. Mas agora é uma resposta, irmão, coletiva a essa mensagem. Uma resposta a esse sermão. Que você, ao receber o seu kit da ceia, você não fique preocupado com o louvor que vai ser entoado. Que você não fique preocupado com o irmão que está do seu lado. Que você não fique preocupado se o irmão vai ajoelhar, vai se levantar, se o irmão vai pular ou vai deitar. Mas que você faça desse momento seu momento de resposta com o Senhor. Faça aquilo que você veio fazer aqui. O que, pastor? Se derramar diante do Senhor, se quebrantar diante do Senhor, irmão. Que você possa dizer a Ele: Pai, traz vida, Jesus, naquilo que está morrendo dentro de mim, Senhor. Traz vida, Espírito Santo de Deus. Levanta hoje aqueles que estão caídos, aqueles que chegaram se arrastando. Deus, abra os meus olhos uma noite como essa, que eu possa conseguir ver, Pai, e contemplar o Senhor, não somente diante das bênçãos, mas também diante dos dias difíceis. Que essa seja a sua oração, irmão. Que você não venha a ser um adorador, irmão, somente de domingo, mas sim um verdadeiro cristão na segunda-feira, na terça, na quarta. Que você peça a Deus que em nome de Jesus Ele venha renovar a sua fé essa noite. Que você saia daqui cheio. Fala: Pai, muda a minha sorte, muda a minha história. Eu quero ser usado, Senhor, como um farol. Me usa, Senhor, que o Seu nome seja glorificado e conhecido, Pai, através da minha vida. Que esse seja o desejo do seu coração. Responda essa mensagem enquanto iremos servir a ceia, em nome de Jesus. Aleluia. Clame ao Senhor.